Olá, meus alunos, voltamos aqui para a aula 31.2, né? Estamos falando sobre a evolução humana, parte 1. Nós vimos aí, falamos, né, durante a aula sobre alguns pontos ancestrais antes da existência, né, da nossa espécie de fato. Então, joga na tela, a gente viu o quê? A gente viu que a evolução dos seres humanos, né, ela não se dá. Quando a gente fala de... Na verdade, deixa eu na tela aqui com esse conteúdo, que ele é rapidinho, né, dá de eu falar apontando aqui para ele. Quando a gente fala, pessoal, de evolução dos seres humanos, não quer dizer que quando apareceu o ser humano na Terra, já foi diretamente essa nossa espécie, né, o Homo sapiens. Nós somos frutos de uma grande variedade uma grande não, né? Mas algumas espécies que vieram num processo evolutivo e foram lapidando-se com o tempo até chegar onde nós estamos hoje em dia. Vale a gente lembrar que dentro da escala de tempo do planeta, nós somos apenas mais um, né? Nós estamos dentro de um determinado período que daqui a milhões de anos vai ficar para trás, assim como há 100 mil anos atrás, há 1 milhão de anos atrás, existiu aquele período que hoje a gente só lembra como algo antigo, né? Então, daqui para frente, podem haver, sim, futuras espécies, alguns tipos de homem, homem que eu digo enquanto espécie, tá, pessoal? Algum tipo de homem diferente, com menos ou mais capacidades, haja vista que os próprios hábitos que nós temos, né, com relação à forma que a gente vive, faz com que a gente, muitas vezes, deixe de usar determinadas características que nós temos, como, por exemplo, a nossa capacidade cerebral, ela não é já mais exigida como ela era, por exemplo, há 50 anos atrás. Hoje nós temos recursos aí que servem para a gente anotar ou falar um áudio para não esquecer alguma determinada situação e depois a gente vai lá conferir. Isso, querendo ou não, é como se fosse um novo hábito que vai o quê? Vai fazendo com que a nossa espécie não use tanto a memória, né? Então, cerebralmente falando, é uma capacidade que a gente tem, mas que tende-se a não usar mais tanto, porque antes a gente tinha que lembrar de tudo, agora a gente já tem dispositivos que nos ajudam. E assim, com o passar do tempo e o avançar da tecnologia, pode ser que o nosso organismo também acabe deixando de realizar algumas funções que atualmente são muito utilizadas, né? Ou que no passado foram muito utilizadas. Então a gente viu aí algumas questões de evidência, né, da evolução humana, a questão cerebral, né? Desde os australopitecos, que a gente vai falar mais sobre eles na próxima aula, eles foram os ancestrais do gênero Homo, né? O gênero Australopithecus antecedeu o gênero Homo. Aí sim, os Homo habilis, Homo erectus, enfim, começaram a aparecer no planeta. Mas a gente percebe, né, durante essa aula a gente viu uma percepção, por exemplo, do tamanho do cérebro e a diminuição da mandíbula, ou seja, uma lapidação de características mais rústicas para características mais lapidadas evolutivamente, levando em consideração aí o aumento do cérebro e a diminuição da mandíbula, né, que vai dar os traços mais característicos do ser humano, né? Aliás, do Homo sapiens, tá bom? Então, enfim, nós abordamos essas características de evolução, levando em consideração, digamos, até mesmo a ordem. Australopithecus, depois Homo habilis, Homo erectus, Homem de Neandertal e depois Homo sapiens, né? Foi aí que a gente chegou. E as evidências dessa evolução, de que nós chegamos aqui através dessa linha evolutiva, é justamente os crânios aí que a gente mostrou e abordamos aí a questão do tamanho dos cérebros, tá bom? Então foi isso que a gente abordou basicamente nessa aula. Vamos lá para a nossa atividade, vou te dar um tempinho aí para tu responder essas questões. Vale ressaltar que é sempre bom você ler, pessoal. Leia sobre o assunto.
Aqui da aula a gente às vezes apresenta os aspectos técnicos, mas o Enem, muitas vezes, ele pode abordar esse assunto dentro de um determinado contexto que a gente não está citando aqui, né? E, de repente, você sabe o assunto, mas quando ele se encontra um pouco desvirtuado dentro de contextos diferentes, você pode achar que não se trata diretamente do que a gente está falando, e se você tiver essa segurança, né, técnica daqui e com outras leituras, com certeza você vai ter uma facilidade para se achar dentro de uma questão que aborda esse tema. Tá bom? Vamos lá, vou te dar um tempinho, daqui a pouco eu volto. Vai para a atividade. Voltamos aqui então para a nossa primeira questão, né? Vale lembrar aí que nós estamos falando sobre a evolução humana. Vimos aí que, se eu te perguntasse agora, né, quem foram os ancestrais que antes do gênero Homo, né, Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus, enfim, quem foi que apareceu? Quem que era esse ancestral? Que veio a se desenvolver como Homo habilis, ancestralmente falando? Seria quem? Os australopitecos, tá bom? Se liga que você vai ficar sabendo mais um pouquinho sobre esses seres, né? Esse ancestral do homem na próxima aula. Mas enfim, olha aí, ó. Foi o primeiro a usar pedras como ferramentas e por isso é também chamado de handyman. Faz tudo. Seus polegares eram relativamente o quê? Largos, o que garantia uma certa destreza na hora de criar e usar ferramentas. O texto relata fatos que descrevem exatamente a espécie. Aí vem as opções. Homo neanderthalensis, Australopithecus, C, o chimpanzé, o Homo habilis ou o Homo erectus. Bom, o homem de Neandertal, pessoal, que é o Homo neanderthalensis, ele leva esse nome pela localidade onde foi achados os fósseis, né? Onde foram achados fósseis desse ancestral também do homem, né? Desse hominídeo que conviveu aí, até mesmo ainda contemporaneamente, na época em que Homo sapiens já tinham aparecido, né? Foi em Neander, na Alemanha, por isso neanderthalensis, né? Ou homem de Neandertal, tá ok? Aqui, no caso aqui da letra A gente tem o nome científico dele, né? Homo neanderthalensis. Assim como nós somos Homo sapiens, eles são Homo neanderthalensis, tá bom? Nesse caso aqui, o Homo neanderthalensis ele já era bastante evoluído quando comparado aos primitivos, aos mais primitivos, né? O Homo de Neandertal, que é essa letra A, ele já pode se dizer que é um dos mais próximos da gente, em termos de habilidade, em termos de forma de vida, né? Então aqui, quando a gente vê na pergunta que ele também era chamado de handyman, que ele fazia tudo com essas pedras, eles tinham capacidade de usar pedras como ferramentas, então já te remete que é algo mais primitivo. Então, tudo aquilo que soar muito moderno não vai responder essa questão, né? Então, já descarta a letra A. Né? O Homo neanderthalensis ele já é muito mais, comparado aos primitivos, né? As características primitivas, ele já é mais moderno. Os australopithecus, né? Eles não foram do gênero Homo ainda, ou seja, eles não tinham ainda determinadas habilidades que vieram a se desenvolver no gênero Homo, tá bom? Então, os australopithecus, enfim, não seriam. No caso aqui, um chimpanzé, ele já é uma espécie de macaco, o que não está dentro da nossa linha, né? Principalmente dos australopithecus para cá. Ele já é um macaco de fato, um primata de outra linha evolutiva, tá? Até porque muitas pessoas falam que a gente evoluiu do macaco, né, pessoal? Mas nós não evoluímos do macaco. Nós temos ancestral comum, mas um não veio do outro, tá bom? E temos o Homo erectus, aliás, o Homo habilis e o Homo erectus, né?
Esses sim estão dentro do gênero Homo e a gente pode dizer que fazem parte aí das primeiras linhas de humanos que apareceram, né? Os primeiros hominídeos, tá bom? E pelo fato deles virem um perto do outro na escala evolutiva, inclusive até os Homo erectus vieram depois dos habilis, e isso é bacana, vieram depois do habilis, o erectus veio depois do habilis, presta atenção. Mas chegou um determinado ponto em que os dois chegaram a conviver simultaneamente ali na mesma época, tá bom? Mas, para responder essa pergunta aqui, é o Homo habilis. Eles foram os primeiros, né, a usar ferramentas, também essas ferramentas usadas como algum instrumento que eles queriam, né, para matar uma presa, enfim. Então, ele foi o primeiro a usar pedras como ferramentas e isso é chamado de Hahnemann. Seus polegares eram relativamente largos, o que garantia uma certa destreza na hora de criar suas ferramentas, tá? O texto relata fatos, enfim. Aí, letra D de dado. Agora, uma coisa interessante também, pessoal, é que... Opa, deixa eu voltar aqui. É que o Homo erectus, ele também desenvolveu algumas habilidades interessantes que já, de alguma forma, eram realizadas pelos australopithecus, mas eles desenvolveram, é como se eles tivessem aperfeiçoado algumas coisas que o Homo habilis já fazia. Como, por exemplo, o Homo habilis, ele já lidava com fogo. O Homo habilis, ele já lidava com fogo, mas o Homo erectus, ele veio a ter um domínio maior do que o fogo, do que o Homo habilis, entendeu? Ele veio a ter um domínio sobre o fogo maior, né? Existem ali fósseis, existem algumas características encontradas aí na área da paleontologia que indica que o Homo erectus, ele fazia o quê? Ele tinha uma alimentação à base ali de algumas leguminosas e carnes cozidas, né? Alguns alimentos cozidos. Então, isso indica o quê? Que eles dominavam o fogo no sentido de saber a hora certa de se usar o fogo para determinadas funções, entendeu? Isso tudo é o quê? Através de fósseis, que a gente já estudou. Então, essa questão ela é bem interessante. E o Homo erectus, ele quer dizer homem reto, ou seja, o Homo habilis, ele ainda tinha um contato mais contínuo com o chão, né? E mais próximo, ele ainda era mais curvado. O Homo erectus, ele já é uma postura mais como nós somos hoje, né? Justamente, erectus vem dessa postura que a gente tem reta. E a gente é bípede e o corpo reto e as mãos servem ali para outros tipos de habilidade. Mas, enfim, nessa questão aí é letra D. Outra lá, né? O sistema de classificação dos seres vivos, determinado por Carl von Linné, que é o chamado Linneu, estabelece 7 categorias taxonômicas para seres vivos. Descreva essas categorias taxonômicas da espécie Homo sapiens. Lembra quando a gente vê na biologia o estudo da taxonomia lá? Isso a gente geralmente vê no 2º ano, tá? Mas é algo que você aprende para aplicar em outras épocas. Linneu, ele classificou os seres vivos em grupos, baseado em suas diferenças e semelhanças. E ele criou, então, um sistema taxonômico, né? Esse Carl von Linné, ele é conhecido como Linneu. Ele criou, então, os níveis taxonômicos. Então, a gente tem lá reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Lembra? Um tempo desse atrás eu falei aqui sobre o reino, é o mais abrangente. Quando eu digo que um fulano é um animal, eu estou falando de reino. Ele é do reino animal. Eu estou sendo muito abrangente. Agora, para eu falar especificamente que animal é aquele, eu tenho que estar lá no nível de espécie. Eu estou apontando diretamente qual é a espécie que eu estou me referindo. Mas, enfim, cada um desses é um nível taxonômico e indica uma característica a qual esse indivíduo pertence. No caso do homem, você sabe que a espécie do homem, a gente já falou isso durante a aula, é Homo sapiens. Isso é espécie. Homo é o gênero, sapiens, epíteto específico, e o nome todo é Homo sapiens. Esse é o nome da espécie.
Mas qual seria o nosso reino? Reino é um animal, né? Qual seria o nosso filo? Nós temos coluna vertebral? Temos. Então, o que diz respeito à coluna vertebral, no caso aí, nós somos do filo dos cordados, tá? Classe, nós somos mamíferos, né? Ordem, nós somos primatas. Família, né? Hominídeos, gênero Homo e espécie Homo sapiens, olha lá. Reino Animalia, filo Chordata, porque nós somos do filo dos cordados, que são estruturas que vieram a dar origem à coluna vertebral nos vertebrados. Classe Mamália, né? Nós somos mamíferos, nossa ordem é primata, nós temos características de primata, como, por exemplo, uma característica primata é o polegar na nossa mão, tá? Família, hominídeo, né? Gênero Homo e espécie Homo sapiens, enfim. Esses são os níveis taxonômicos aí que está pedindo nessa questão, tá bom? Questão número 3. Vamos lá, gostei de ficar aqui, né? Arranjei um cantinho legal para eu ler aqui. Aí, garoto. A evolução humana é o processo pelo qual o ser humano desenvolveu na Terra a partir de instintos primatas, né? De acordo com diversas pesquisas científicas, o aparecimento dos primeiros ancestrais do homem surgiu há cerca de 3,5 a 4 milhões de anos atrás. Os primeiros hominídeos pertenciam ao gênero Australopithecus, né, e se diferenciavam dos demais primatas. Quais eram as características marcantes e distintas dos demais primatas presentes nesse gênero? Eu achei que viria as alternativas, né? Confundi aqui, já vi a resposta, apertei. Bom, postura ereta, características que diferenciavam os Australopithecus dos outros primatas, né? Postura ereta, locomoção bípede, ou seja, não usava mais a mão para o chão, embora fosse levemente curvado, mas não andava mais, né, que nem macacos, por exemplo. E uma arcada mais próxima da atual espécie humana. Então, isso diferenciava os Australopithecus dos outros primatas aí que seguiram para o rumo, por exemplo, dos macacos. Tá bom? Então, postura ereta, locomoção bípede sobre 2 membros e uma arcada mais próxima da atual espécie humana. Vamos lá para a última questão. Bom, característica marcante na passagem evolutiva dos Australopithecus para o Homo sapiens foi o grande desenvolvimento do sistema nervoso. Consequentemente, ocorreu o aprimoramento da comunicação em relação à Em relação à evolução humana, aí vem as questões, mas eu quero falar uma coisa antes para ti. Quando fala aqui, ó, uma das características que evoluiu entre os Australopithecus, né, e o gênero Homo, lembrando que os Australopithecus é um gênero, e o gênero Homo também, né? Australopithecus afarensis, Homo sapiens, são espécies diferentes, cada um é um gênero. Né? Uma das evoluções foi o desenvolvimento do sistema nervoso. O sistema nervoso mais desenvolvido faz o indivíduo agir com mais habilidade, faz ele agir com mais reflexo, né? Então, isso acaba influenciando, claro, em todo o resto da evolução desses indivíduos. Joga na tela para eu conseguir riscar aqui alguma coisa. Então, em relação à evolução humana, tá, pessoal? O desenvolvimento da capacidade de comunicação não propiciou a evolução cultural. Aqui a gente está falando de comunicação. Nesse caso aqui não tem o que a questão está pedindo. Todos os fósseis atribuídos a ancestrais do homem são de gêneros diferentes. Não, a gente sabe disso que não, né? Foram vários Homo habilis, Homo erectus, Homo de Neandertal, enfim. O homem de Neandertal, que se extinguiu há cerca de 30 mil anos, tinha cérebro bem menor do que as espécies do homem humano atual. Nem tanto assim, não era bem menor, era praticamente já a mesma coisa. Os mamíferos que mais se assemelham à espécie humana são os pongídeos, família de chimpanzé. E o Homo erectus foi o primeiro a fabricar ferramentas de pedra lascada que deviam servir de faca e cortar a carne de animais. Isso aqui está mais voltado... Ah, tá, isso aqui é os Homo erectus, né? Mas, enfim, sobre a evolução do homem em si, né,
do hominídeo que a gente é hoje, né? Os mamíferos, letra D, os mamíferos que mais se assemelham à espécie humana são os pongídeos, que é a família de chimpanzé. Então, letra D de dado aí, pessoal, tá bom? Olha aqui para mim, vamos ficando por aqui. Essa foi a nossa aula 31.2, tá? Estamos dentro do contexto de evolução. E quer saber mais sobre os australopitecos? Vamos para a próxima aula que a gente vai falar sobre ele.